Quando o assunto é pintura realista, você sabe como escolher as cores ideais para fazer a pintura dos elementos? Por exemplo, quais cores eu devo usar para pintar esta maçã? No vídeo de hoje, a gente vai te ensinar. Oi, turminha, eu sou Tatiane Camargo e toda semana tem vídeo novo aqui no canal do Arte Brasil. Verônica Silva já está conosco. Hoje, a segunda aula da nossa série especial sobre pintura realista. Mais uma vez, obrigada pela presença, Verônica. Eu que agradeço sempre. Hoje vamos descobrir como escolher as cores corretas para a pintura realista. E elas são fundamentais para um trabalho e para uma finalização perfeita. Exatamente. Quais são as técnicas? Bom, vamos lá. O que acontece? Numa pintura realista, a gente sempre tem que analisar o que a gente está pintando. E eu gosto sempre de dar esse exemplo, eu sempre dou o mesmo exemplo, porque eu acho que é o mais fácil de se dar, né? Por exemplo, se a gente vai pintar uma pessoa ou um animal, eu preciso usar as cores que são características daquela pessoa. Então, tem pessoas com cabelo loiro, pessoas com cabelo escuro, pessoas com cabelo mais avermelhado. Então, não é assim, não tem uma receita certa de vou pintar um ser humano e vou usar cores tais, tais e tais. Não, eu preciso analisar qual ser humano eu vou pintar. Com as frutas é a mesma coisa, com bules são as mesmas coisas, com o copo é a mesma coisa. Por quê? O copo pode ser um copo transparente, mas se o fundo for avermelhado, isso vai refletir no nosso copo. Se o fundo for amarelado, vai refletir no nosso copo. Então, para todo o cenário realista que a gente for fazer, a gente tem que analisar as cores daquele desenho, especificamente daquela coisa que a gente está pintando. Hoje eu trouxe uma maçã, tá? Porque eu acho que é uma das coisas mais fáceis que a gente tem um pouquinho de explicar com relação às cores. E aí eu gostaria que vocês observassem o seguinte. Eu trouxe uma maçã completamente vermelhinha, ela tá bem vermelha. Só que eu também trouxe alguns elementos pra gente colocar no cenário. Um deles que tá do seu lado, que já é uma maçã que é um pouco mais amarelada. Ela tem aspectos de amarelo. As mesmas cores que eu usei nessa maçã, eu vou poder usar nessa? Não, porque elas são diferentes. É uma maçã, é como eu falo do ser humano. É um ser humano, só que eles são diferentes. É um cachorro, mas é um cachorro de uma raça, outro de outro, entende? O importante é a gente sempre ter, então, uma fotografia, ou Isso. mesmo um cenário, uma paisagem, como referência pra gente tentar repetir aquela cor que a gente tá vendo. Exatamente. Mas eu preciso dessa referência. Exato. E outra coisa, gente, às vezes, eu sempre falo isso porque pra mim a pintura ela é muito emocional, ela traz muito aquela questão de espírito das cores, né? Aquela sensação que a cor te traz. Então, às vezes eu posso estar pintando a mesma maçã, mas eu tô enxergando mais nela tons escuros, porque meu dia pode não estar tão bem. Ou porque eu gosto mais de tons escuros. Aí outro dia eu vou pintar a mesma maçã e enxergo nela tons avermelhados mais claros. Ou porque eu gosto do mais claro, ou porque o meu dia tá maravilhoso. Então assim, pode acontecer isso também, o que é legal na pintura realista. Por quê? Porque a pintura realista, mesmo ela retratando o realismo, ainda assim vai ter a identidade do artista, tá? Ela traz essa sensibilidade. Né? Exatamente. Então o que eu fiz aqui? Eu trouxe várias cores, a gente vai usar todas essas cores nessa maçã? Não, mas eu quero mostrar pra vocês como vocês definem as cores que vocês vão usar, principalmente pra quem tá começando. Então a gente tem aqui a maçã. Aí eu vou analisar, ó, vamos lá. Amarelo. Essa maçã tem amarelo? Não tem. Então eu já descartei ela, tá vendo? Vou pegar uma outra cor, por exemplo. Essa maçã pode ter um tom assim mais puxado pro areia, pro amêndoa? Talvez aqui, ó. Vamos analisar, tá vendo? A gente pode colocar do ladinho, ó. E parece que as cores são semelhantes. Então eu vou deixar ela reservadinha pra gente usar. Aí vocês vão falar assim, mas Vê, eu vou ter que fazer isso com todo elemento realista que eu vou pintar? Se você está começando e tem dificuldade em reconhecer as cores em determinado elemento, sim, é a melhor forma. Pega as tintas que você acredita que vai, olha pro elemento, pega as cores que você acredita que vai naquele elemento, coloca perto do elemento e vai eliminando aquelas que não tem, que não dá pra gente trabalhar, tá? Essa é a melhor forma para quem tá começando de poder selecionar as cores de se usar em determinado elemento, tá? Outra coisa, eu sempre falo isso também para as minhas alunas, para os meus alunos. Um verbo muito importante em qualquer tipo de artesanato, mas principalmente na pintura realista, é observar. Então, quanto mais você observa um determinado item, mais você vai conhecer sobre aquele item, mais você vai conseguir distinguir as cores que vai nele. Eu sei que, como eu falei, cada maçã tem uma cor diferente, um avermelhado diferente, pode ir amarelo ou não, pode ir verde ou não.
Eu sei disso. Só que, como é que eu soube disso? Analisando vários tipos de maçãs diferentes, pintando vários tipos de maçãs diferentes. Então, toda vez que eu vou fazer algum trabalho realista, que eu trago para os alunos, alguma coisa assim, ou que eu trago aqui para o programa, eu estudei várias vezes aquele mesmo objeto, aquele mesmo item, para poder entender como ele é, tá? Bom, e aí a gente continua na seleção das cores. Então, por exemplo, eu trouxe 3 tons de vermelho. Talvez na imagem a gente não consiga ver, mas um é mais fechadinho, mais escuro. Quando a gente fala fechado, ele é mais escuro, tá? Outro é mais vivo e um outro é mais opaco. Aqui, na minha opinião, tem esse fechadinho, que é mais escuro, pra gente colocar nas áreas mais clarinhas assim, ó, o vermelho mais claro. E também vai ter um pouquinho desse aqui mais vivo. Esse outro, pra mim, eu descarto, tá? E por fim, a gente pode continuar selecionando as cores. Então, vejam só, aqui tem tons bem escuros, ó. Tem um tom bem mais escuro e um tom mais ou menos escuro. Então, para o mais ou menos escuro, que a gente chama de intermediário, o que é intermediário? Fica entre o claro e o escurão. Tá. A gente pode usar o vinho, tá vendo, ó? E o mais escuro, a gente pode usar um carmim real, tá? E aí, por fim, pra gente poder fazer a luz, né? Quando são elementos realistas, nem sempre a gente já coloca a luz direto branco. Tem uma pré-luz mais clarinha, para depois vir aquele branco bem chamativo. Principalmente quando são superfícies refletoras. O que são superfícies refletoras? Aquela que parece que é envernizada, como a maçã. Não parece ter uma película envernizada Sim. nela? Isso reflete. Bateu luz, ó, que nem meu óculos. Bateu luz, fez bolinha branca. Bateu luz, fez aquele branco bem forte. Isso é uma superfície refletora, tá? E aí a gente pode usar, de repente, um geada para pré-luz e, por fim, o branco para luz, tá? Então, ó, de todas as cores que eu trouxe, eu selecionei 7 e eliminei 4. Mas isso só observando e estudando. Já desmanchei todo o cenário, né, Dade? Estudando e observando a nossa maçã. Sabe o que o meu esposo fala? Que eu falo assim pra ele: o ateliê tá horrível pra gravar. Ele fala: mas o ateliê arrumadinho significa que você não trabalha nele. Tá certo, professora. Mas é isso mesmo. Não é? E no próximo vídeo, nossa professora vai dar as pinceladas e você vai acompanhar o passo a passo completo, tintim por tintim, para conseguir executar uma pintura linda como essa aí na sua casa ou no seu ateliê. Não deixe de se inscrever no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo. Até o próximo episódio.